Gurizada, o negócio é o seguinte, a tensão aumenta para o Grêmio. Dois resultados de ontem à noite geram ainda mais pressão na tabela. O Grêmio caiu para a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro e, embora com um jogo a menos, está apenas 2 pontos acima do Z4. Hoje à noite encara o Cruzeiro no Mineirão em Belo Horizonte com a necessidade de pontuar. Neste vídeo eu te mostro como a situação tornou-se ainda mais perigosa com os últimos resultados. O vídeo tem o apoio da KTO, é a minha casa de apostas. Vai lá para brincar, para te divertir, joga com responsabilidade. O site da KTO é para maiores de 18 anos, isso mesmo, é proibido para menores de 18 anos. E neste vídeo, o Menegas palpita para Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro está pagando 1,96, um empate 3,25, vitória gremista 4,20. Eu vou de empate, mas o Menegas vai palpitar também no placar correto neste vídeo. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir te mostro como a situação ficou mais preocupante, mais perigosa para o Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro. É claro, gurizada, que toda esta tensão não pode justificar o destempero, o desequilíbrio, o desaforo do presidente Alberto Guerra, que ontem, em entrevista coletiva, ofendeu a mãe de um jornalista. Tem vídeo aqui no meu canal te contando tudo isso. Mas a gente sabe que o bastidor do Grêmio é cada vez mais pressionado. O Grêmio que encara hoje, 9 da noite, um Cruzeiro que também vem lambendo feridas, perdeu a decisão da Copa Sul-Americana para o Racing no último sábado e agora joga todas as fichas em tentar pelo menos vaga em pré-Libertadores da América nesta reta final do Campeonato Brasileiro. E isso aumentou a pressão para o jogo desta noite na capital mineira. Ontem, Fluminense e Criciúma empataram em 0-0 no Rio de Janeiro e eu coloco para vocês que acho que o Fluminense passa a ser candidatíssimo à Série B em 2025 e um resultado inesperado já pela rodada 36, porque Flu e Criciúma foi pela rodada 35, a exemplo de Cruzeiro e Grêmio hoje à noite, mas a CBF consegue isso, no mesmo dia, jogos de duas rodadas diferentes, inexplicavelmente, pois ontem o Juventude em Belo Horizonte fez 3-2, com o terceiro gol nos acréscimos em cima do Atlético Mineiro, que está de fato completamente focado na decisão da Libertadores da América no próximo sábado. Juventude, com esta vitória, recuperou mais do que pontos perdidos contra o Grêmio. Juventude vencia o Grêmio até os 49 minutos da segunda etapa, na semana passada, sofreu o gol de empate e viu ali perder 2 pontos. O resultado normal seria uma vitória do Atlético Mineiro mesmo com o time reserva, talvez um empate. O Juventude foi lá e ganhou com um gol nos acréscimos, chegando aos 42 pontos e estando muito próximo de se livrar de possibilidade do rebaixamento. A projeção atual é que o time que chegar a 43 pontos conseguirá se livrar com maior segurança aos 44, mas há possibilidade de algum time chegar a 42 e ainda assim evitar o rebaixamento. Não colocaria isso como tendência. O número mágico do momento é 43 pontos. Então a tabela é essa. O Vitória é o 12º com 42, depois vem o Juventude com 42, depois o Atlético Paranaense com 41, depois o Grêmio com 40, Fluminense com este ponto somado contra o Criciúma, acho que perdeu grande oportunidade, o Flu do Mano Menezes ontem é o primeiro fora do Z4 com 39, depois o Criciúma chega agora a 38 pontos, 17º abrindo o Z4 e o Bragantino eu acho que embarca rumo à Série B. É o 18º com 37. Cuiabá e Atlético Goianiense já estão olhando o carnê da segunda divisão na próxima temporada. Isso, na minha opinião, obriga o Grêmio minimamente a pontuar contra o Cruzeiro. Se o Grêmio vencer o jogo do Cruzeiro, liquida a fatura e praticamente de forma matemática garante
permanência na primeira divisão. Terá 3 jogos, atrás de um pontinho, só para reforçar 1 ou 2 pontinhos, mas não serão necessários os 45 pontos. Portanto, o Grêmio com uma vitória hoje à noite resolve a parada. O empate eu já passo a considerar um bom resultado. A situação é tão dramática nesta parte de baixo que eu já considero que o Grêmio, pelo menos pontuar, já é um bom resultado. Porque eu vejo assim, Grêmio, Fluminense e Criciúma, dos 3, um será rebaixado, já considerando o Bragantino, salvo uma recuperação que eu não vejo possibilidades pelo futebol apresentado da equipe de Bragança Paulista. O Bragantino eu acho que vai para a Série B, então eu vejo Criciúma, Fluminense e Grêmio disputando, 2 ficam na Série A e 1 vai para a Série B. Há chance para o Atlético Paranaense, para o Juventude e para o Vitória? Sim, ainda há chance. Mas o futebol do Vitória, o futebol do Juventude e do Atlético Paranaense nos últimos jogos não indicam isso. Vamos ver um por um. O Criciúma, que é o 17º, tem 38 pontos, pega Corinthians em casa, Flamengo em casa, 2 jogos difíceis em casa, mas o Flamengo não disputa mais nada no Campeonato Brasileiro. Ontem, ao empatar com o Fortaleza, combinado com a vitória do Botafogo, não tem mais chances de título, deverá dar férias ali na frente. E tem o Bragantino fora, acho que o Bragantino já estará rebaixado. Então o Criciúma tem uma tabela, digamos, favorável, ainda que o Corinthians lute por vaga em pré-Libertadores. O primeiro fora é o Fluminense. Esse eu acho que é candidato o mais forte. Que tem 39 pontos, encara Atlético Paranaense fora. Cuiabá em casa, este é o jogo para o Flu chegar aos 42 pontos. E depois o Palmeiras fora. Talvez na última rodada o título esteja decidido pro Botafogo. Não acredito muito nesta tendência. Se estiver decidido, talvez o Fluminense consiga se livrar. O Grêmio, que tem 40 pontos e joga hoje contra o Cruzeiro. Depois tem o São Paulo em casa. O São Paulo pode ter a sua vida resolvida se o Botafogo for campeão da América sábado. Porque daí abre a tabela de vaga direta, vai para G6. E aí o São Paulo já está garantido. São Paulo pode colocar time Y contra o Grêmio que vai em vaga direta. Se o Atlético Mineiro ganhar, não abre G6, fica só no G5, e aí ele vai disputar com Flamengo, Fortaleza, Internacional, essa vaga. Então o Grêmio depois tem o São Paulo em casa, depois o Cruzeiro, depois tem o Vitória fora. O Vitória eu acho que já está praticamente livre, com 42 pontos, e está em ascensão do ponto de vista de rendimento. Quase ganhou do Botafogo, empatou com o Botafogo no final de semana. E o Corinthians em casa, o Grêmio fecha com o Corinthians. Não dá para depender de resultado contra o Corinthians esteja disputando algo ou não. O Grêmio tem que chegar lá com a vida resolvida. Depois o Atlético Paranaense é o 14º, 41 pontos, mais 3 jogos. O Fluminense em casa, o Bragantino em casa e o Galo fora. O Atlético Paranaense vai conseguir se livrar, tem uma tabela muito favorável. Depois do Juventude, que tem só mais 2 jogos a cumprir, mas já tem 42 pontos. O São Paulo fora. Isso vai depender, como eu disse, do resultado do Botafogo. O São Paulo pode entrar relaxado em campo. E o Cruzeiro em casa, talvez brigando por vaga em pré-Libertadores. E o Vitória, 12º, também já tem 42 pontos. Fortaleza em casa, um clássico do Nordeste. O Grêmio em casa, ali talvez jogue a sua vida para confirmar, e o Flamengo fora, Flamengo possivelmente de férias. Então, gente, o Grêmio precisa pontuar. O Grêmio precisa pontuar contra o Cruzeiro, ainda que vá se arrastando na tabela, porque se o Grêmio não pontuar, o Grêmio está hoje 2 pontos, o Grêmio vai para as 3 rodadas finais apenas 2 pontos acima e com uma tabela que não é nada favorável. O Grêmio está adiando a resolução do seu problema e o jogo de hoje passa a ser decisivo para o futuro do Grêmio e sua permanência na primeira divisão. Dos 3 que eu acho que disputam uma vaga para ir para a Série B, o Grêmio é o melhor posicionado. Já tem 40 pontos, tem mais 4 jogos. O Flu tem 39, tem mais 3 jogos. O Criciúma tem 38, tem mais 3 jogos. Mas a tabela do Criciúma não é totalmente ruim. O Fluminense talvez seja o maior candidato ao rebaixamento destes 3. É claro que Atlético Paranaense, Juventude e Vitória ainda correm algum risco. Olha só. KTO, minha casa de apostas. Vai lá, brinca, te diverte. Joga com responsabilidade. Cruzeiro tá pagando 1,96. Jogo hoje, 9 da noite no Mineirão, rodada 35. O empate, 3,25. O Grêmio, 4,20. O Grêmio pode ganhar o jogo? Pode ganhar o jogo. Como o Cruzeiro também pode. Eu vou de empatezinho que tá pagando 13,25. Dica de resultado correto. 0-0, 8,50. Grande possibilidade do 0-0. O 1-1 tá pagando 6.
eu ia dar uma cercadinha no 0-0, eu vou no 0-0, vou no 1-1 e vou no empate. Vai na KTO para brincar 5, 10, 15, 20 pilinha, não vai lá para resolver a tua vida. KTO.com, te diverte. Estes são os palpites do Menegas. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.